pessoal, bem-vindos de volta ao All Connected, podcast da Eletrolar, que está falando aí com o mundo do varejo, trazendo vários insights, várias informações para você que trabalha nessa indústria. Eu sou Igor Lopes, sou host aqui do podcast, estou aqui com vocês em todos esses episódios e já falamos de muito tema interessante, já falamos de retail media, já falamos de CRM, já falamos de como você deve trabalhar melhor esse relacionamento com o cliente, mas agora a gente volta nesse tema porque ele é muito importante. Como fazer o seu cliente virar um fã da sua marca. Eu acho que a gente tem várias ferramentas hoje que existem no mercado que podem te ajudar a chegar nesse objetivo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com dois representantes de grandes marcas nesse sentido. Deixa eu apresentar o pessoal. Aqui ao meu lado, o Walter Hildebrand, que é CTO da Zendesk para a América Latina. Prazer ter você conosco, Walter. Obrigado, Igor. Obrigado pelo convite. E ali na ponta é Eric Buzzi, que é Country Manager da Botmaker no Brasil. Também prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Muito obrigado também pelo convite. Para quem não conhece, vamos falar das empresas, né? Zendesk, o que vocês fazem, Walter? Zendesk é uma empresa que provê soluções de tecnologia para o que a gente chama de CX, Customer Experience, para fazer todo o atendimento e o relacionamento com os consumidores, né? Sejam eles B2C, B2B, enfim. Nosso grande meio de atuação é esse, é prover meios para que consumidores falem com as empresas. Na prática, sim. Você tem um negócio, o cara está falando com você no WhatsApp, depois ele liga, depois ele se comunica com você no Instagram. Hoje tem muito canal. E vocês ajudam exatamente nessa unificação do cliente, né? Exatamente. Porque, na verdade, quem faz a escolha do canal não é a empresa, quem escolhe o canal é o consumidor. Então, é importante que a empresa tenha essa possibilidade de prover ao cliente a maneira dele ser atendido. Então, pronto. Você já entendeu do outro lado aí, né? Onde que a Zendesk pode te ajudar aí no meio do caminho da sua jornada. Falando de Botmaker. Vamos lá, Eric. Como vocês atuam? Sim, é uma solução de inteligência artificial conversacional com agentes de IA, que estão falados agentes de IA, que está presente em mais de 20 canais, não é só o WhatsApp, são vários canais, como Mercado Livre, Instagram, entre outros, com as integrações para atender da mais simples arquitetura até mais completa de mercado, e as nossas soluções também têm um lado de transbordo humano para atendimento humanizado, né? Uma vez que nem sempre os agentes de IA vão conseguir endereçar toda a jornada, mas para isso também a gente tem esse tipo de interface. Só para a gente entender a diferença de vocês, assim, né? No caso aqui eu tenho o controle do cliente, aqui está mais relacionado ao transacional? Ao conversacional, passando por jornadas de marketing, vendas e atendimento. Essa é a diferença? Eu acho que essa é uma boa diferença. É tipo complementar, né? A gente está falando aqui. Totalmente. Vamos lá, atendimento ao cliente, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar e brincando que, no final das contas, o que o varejista quer é voltar naquele mundo do passado que eu tinha, um mercadinho, né? Eu sou do interior de Minas e ia lá no Ronaldo fazer a compra na mercearia dele e já falava, leva o feijão para sua mãe que está acabando. Porque ele sabia que minha mãe esteve lá uma semana atrás, sei lá, e que era o tempo dela já comprar outro produto. No final, a tecnologia faz isso acontecer, né? Você consegue entender melhor quem é o seu cliente para atender ele da melhor maneira e da forma mais humanizada possível. A diferença é que antes, o Ronaldo precisava ter uma memória de elefante para poder lembrar de 100, 200 mil clientes. E com a tecnologia eu consigo escalar isso. É basicamente isso, quando a gente fala de atendimento ao cliente de tecnologia? Eu acho que e assim, com algumas outras dimensões aí incluídas, né? Então, quando você fala de muitos canais de atendimento, né, você precisa garantir que em tempos de IA, em tempos de inteligência artificial, você consiga não só saber tudo que o Igor comprou, né, mas se é a inteligência artificial que vai atuar com o Igor, eu preciso que ela seja autônoma, que ela seja suficiente para poder sugerir, para poder dizer qual é o melhor produto, assim por diante. Então, é mais do que só conhecer o Igor, sim, mas vai além. É ser capaz de poder interagir com o Igor, entendendo o seu momento, Igor. Porque não é só saber o que você fez, o que você comprou, mas é entender qual é o seu momento. Pode ser que hoje você esteja num momento delicado, difícil, então eu tenho que falar alguma coisa, sugerir alguma coisa diferente do que há um mês atrás, por exemplo, onde você estava em outro momento. Então, é mais do que só saber quem é o Igor e o que ele comprou. Perfeito. Concorda, Eric? Concordo plenamente. Acho que as empresas se preocuparam muito em escala, né? A gente saiu dessa relação muito pessoal, onde você tinha uma memória grande e cuidava dos clientes, e acho que a gente, como indústria, preocupando em escala, redução de custos, eficiência operacional, a gente foi tornando as relações um pouco mais frias, né? Então, aquele vendedor ele começou aí com tablet, depois ele começou a ter outros
outros possíveis canais, como aplicativos, portais de e-commerce, e isso acabou tornando a relação mais fria, né? Então, eu acho que do nosso lado aqui com o mundo conversacional, ou o atendimento, ou seja, qual for o touchpoint com uma empresa, você consegue hoje fazer de uma forma muito humanizada com preço acessível, né? Porque a tecnologia avançou bastante. Hoje a gente está falando do WhatsApp, que é uma solução extremamente democrática, que está na palma da mão de todos os brasileiros, então ficou muito mais fácil chegar. Tendo, acho que, uma boa cultura de dados dentro de uma empresa para você conseguir reunir essas informações e conseguir atender o cliente da melhor maneira, eu acho que é um bom pontapé aí. Eu acho que você falou a chave, né? Dados. Dados. Então, assim, como que eu consigo estruturar esses dados desse cliente? Assim, aí eu acho que talvez mais a sua praia aí, que é mais técnico. Mas, Walter, nem todo dado também eu preciso ter, né? Às vezes a pessoa está lá perguntando umas coisas que não fazem no mínimo sentido para o negócio. Mas, a partir do momento que eu tenho um cadastro, né, e que eu tenho esses dados, o que eu posso fazer com eles? Ou como que eu estruturo isso para que eu consiga tirar insight? Eu acho que nem o cadastro muitas vezes é necessário. A gente às vezes conversa com algumas empresas que têm às vezes muitos funcionários que nem e-mail tem, né? Então assim, às vezes atender, seja um público interno, seja um público externo, enfim, você tem que ter o canal e não necessariamente ter todos os dados, né? Não tem coisa mais chata do que às vezes você preencher um monte de informação só para ter um atendimento. Né? Então, assim, eu quero resolver meu problema. Eu acho que o ponto fundamental é esse. Né? O consumidor, quando ele entra em contato com uma marca, o que ele busca, ele tem algum problema. E ele quer esse problema resolvido. Eu acho que o X da questão é esse. Quer dizer, você não precisa ter, às vezes, muita informação para resolver um problema do cliente. Às vezes, com pouca informação, você já consegue interagir. Aquele momento dele, onde ele está numa página de compra, por exemplo, ele está no momento de decisão, ele tem um produto no carrinho. Pô, só isso já é informação, às vezes, mais do que suficiente para você prestar um bom atendimento. Eu acho que isso que você falou é fundamental, assim, foco no cliente e não na empresa. Teve uma outra gravação que a gente estava fazendo aqui, que a gente chegou num ponto em que eles estavam falando sobre atendimento conversacional. Onde que eu caio para o humano, onde que eu deixo a máquina continuar falando? Aí veio e falou, não, na hora que ele for cancelar a conta, eu tenho que botar no humano. Aí o outro veio, não, é nessa hora que eu tenho que resolver o problema dele. O cara quer cancelar, ele não quer falar com ninguém, ele só quer apertar um botão e tchau. Depois, você pode até tentar uma conversa com ele, volta lá no momento que ele está mais tranquilo, né? Que de repente ele, resolveu o problema dele, mas agora talvez esteja mais sensível a se oferecer uma promoção para ele. Volta para a gente, estamos sentindo sua falta. E aí ficamos nessa discussão, assim, né? De beleza, eu vou tratar, ou vou criar minha estratégia com foco na empresa ou foco no cliente. Isso também muda tudo. Totalmente. Eu acho que o cliente no centro, ele tem que ter a liberdade. Qual é o canal que ele quer interagir com uma empresa, se ele quer uma dinâmica mais fluida. No mundo conversacional é muito isso também. A gente estende a conversa, encanta o cliente ou vamos direto ao ponto e vamos resolver aquilo que é a demanda do cliente, né? Então, eu acho que entender o comportamento desse cliente e toda essa experiência é o mais importante de tudo. Desculpa interromper, mas eu acho que tem uma questão interessante no que você estava falando, Igor, que é o seguinte, quer dizer, a gente vai ter os agentes de IA, né, atuando com inteligência artificial para resolver de maneira autônoma uma boa parte das interações. A gente vai continuar tendo os agentes humanos ali por detrás, que provavelmente vão lidar com tarefas ou casos mais complexos, ou mais sensíveis, mais delicados, enfim. E voltando ao exemplo que você tinha falado do cancelamento, eu acho que a grande beleza, a grande estratégia é você saber, em cada caso, para cada cliente, até onde vai um agente de inteligência artificial e em que hora eu vou fazer o transbordo para um agente humano. Essa é a grande beleza, esse é o grande asset que as empresas têm que ter. Não existe verdade absoluta. Pode ser que o Walter com um problema e o Eric com o mesmo problema, talvez eu vá passar para um humano antes do Eric. Né? Porque o Walter é o Walter, o Eric é o Eric. Então, eu acho que a grande beleza é essa, né? Saber em que momento transbordar de um para o outro. E até a inteligência artificial pode ajudar nesse transbordo quando for para o humano. E falar como que você vai abordar determinada pessoa, né? Já trazer um pouco dessa informação. É o Copilot, né? Então, hoje você, baseado no input do usuário, o Copilot já está ali trazendo sugestões de qual seria a melhor resposta ou a melhor solução para aquele problema. E mais do que isso, eu acho que o Copilot, Eric, ele tem uma questão que ele resolve um grande problema das empresas. Toda vez que você fala de atendimento, qual é a grande dor das empresas? É a rotatividade. Sim.
né? Então, assim, todas as empresas elas vão ter sempre agentes novos chegando, os atendentes novos. Então, tem todo aquele processo de treinamento, ramp-up, até que ele seja efetivamente produtivo. Quando você coloca a inteligência artificial para ajudar através de Copilot, essa pessoa ela fica produtiva mais rapidamente. Ela sabe o que dizer, o que falar, o que sugerir, ela tem informação na ponta do dedo. Então, não é, ela resolve um problema de negócio apoiando o atendente em real time. E entregando a informação que é necessária para aquele momento, né? Não é aquele monte de tela de alt-tab que o coitado do atendente tem que ficar mudando e buscando as informações ali em vários sistemas, né? Tem uma coisa que eu gosto muito, é quando a gente olha a questão de atendimento e de encantamento do consumidor em outras indústrias e tenta entender como que a gente pode aplicar aquilo na nossa indústria, né? O varejo, no final das contas, quer vender, 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 vender. Mas eu estava, dia desses, conversando com o pessoal da área de saúde, eles estavam contando o que é o atendimento perfeito num hospital, por exemplo. Primeiro que ninguém quer estar no hospital, a não ser que, sei lá, seja maternidade, você está lá virando pai, virando mãe, né, um momento feliz para a sua vida, mas ninguém quer estar no hospital. E aí, mesmo nesse exemplo da maternidade, quando a pessoa está indo para um momento feliz e quando ela está indo para um tratamento oncológico, meu relacionamento com essa pessoa e minha abordagem tem que ser completamente diferente, né? E eles estavam falando também como que eles conseguem entender momentos de sair da exceção, porque de uma certa maneira a tecnologia vai mostrando os padrões, né? Vai criando as formas de você atender determinado nicho e tal. Mas qual o momento de eu sair do padrão também e criar um momento wow, um micro momento para essa pessoa? Então eles estavam contando o caso, por exemplo, de um paciente terminal que estava ali louco para comer uma feijoada. Não podia, né? Mas aí o diretor do hospital permitiu que ele comesse a feijoada produzida ali na cozinha do hospital mesmo, mas deu um micromomento feliz para ele ali no leito de morte, não tinha mais nada o que fazer. É claro que a família viu isso com bons olhos, né? Já não tinha mais o que fazer. Ele falando que quando ele perdeu o pai dele, esse era o diretor de uma grande rede de hospitais aqui que estava falando, ele perdeu o pai dele há muito tempo, mas ficou marcado até hoje que 5 dias depois da morte do pai dele, o hospital mandou um buquê de flores e um cartão para a mãe dele, dando condolências. Ficou marcado na família, assim, o resto da vida. Vou tratar nesse hospital. Assim, são micromomentos que fazem diferença, né? E eu acho que isso, quando a gente vem para o varejo, é possível a gente fazer isso também, mas da maneira correta, né? O que vocês indicam, assim? Porque eu vejo micromomentos no varejo e a mensagem do WhatsApp chegando na hora errada, né? Mas dependendo dos dados que eu tiver, eu posso fazer essa mensagem dentro de um contexto de uma maneira que seja interessante. E eu acho que hoje o encantamento ele tá tão simples, Igor, que é fazer o básico bem feito já gera encantamento, né? Porque tem tanta coisa ruim, tanto atendimento ruim pelo nosso país, que eu acho que é isso. Então, entender ali o momento, as gerações acho que é importante também. Existe uma diferença muito grande das gerações, muitas vezes isso é ignorado. As pessoas aí um pouco mais velhas, eles ainda valorizam uma ligação telefônica. O jovem hoje, a geração Z, ele não quer falar pelo telefone, ele simplesmente quer numa conversa muito rápida resolver isso de forma síncrona, começo agora, termino depois. Então, acho que isso é muito importante. Então, para mim, ainda o encantamento, óbvio, ele é importante de entrar em determinados momentos, ele sempre vai ajudar, mas acho que principalmente agora é preciso focar em executar e fazer o básico bem feito. Concorda, Walter? Concordo. E eu acho também que quando você olha para encantamento, eu acho que, e bem na linha do que o Eric falou, você ser capaz, por exemplo, de reconhecer que esse consumidor não é a primeira vez que ele está falando com você, que ele já veio de outras interações, ele já te mandou um e-mail, né? Ele já fez um chat com você. Então não tem nada mais desagradável do que você pedir para ele em que eu posso te ajudar. Ou o seu CPF de novo. Me fala teu CPF. Pô, eu já falei meu CPF, né? Então, assim, a habilidade de poder trazer toda essa história da interação, trazer o contexto, enfim, e seguir o atendimento dali em diante. Eu acho que não é um encantamento, mas como o Eric bem falou, quer dizer, é você fazer o básico bem feito. Por exemplo, a hora que entra no Reclame Aqui, as empresas são muito rápidas, tem um atendimento humanizado, uma pessoa toda pronta ali para encantar, mas esse usuário, como o Walter bem colocou, ele já tentou em diferentes canais, diferentes formas, e aí ele acaba indo por um caminho como esse, né? Então, por que não, por exemplo, já entender que este usuário, este cliente já queria um atendimento humanizado desde o início, né? A empresa pode estar ali, eu não vou colocar um atendimento, um transbordo humano agora por uma questão de custo, porque eu quero que seja dessa forma. Mas pode ser que no meio de uma jornada conversacional, por exemplo, o cliente está ali, por favor, diga o que você precisa, me dê sua demanda. Quero falar com o atendente.
quantos bots ou quantos agentes que essa mensagem é recebida e ele não leva a nada. Ou fazer um estudo dessa base do Reclame Aqui. Quais Sim. são os problemas mais frequentes? Cara, onde que eu tô errando aqui? Exato. Né? E corrigir. E aí que estão os dados, né? E é outro ponto também importante. Quando a gente fala que os dados são necessários para esse tipo de jornada, sim, eles são, mas não adianta você parar e montar toda uma estrutura, estratégia de dados na sua empresa. Começa aos poucos, vai construindo, e a partir desses dados você vai aprendendo e vai melhorando os seus serviços. E é engraçado, a gente roda uma pesquisa todo ano, né, o CX Trends, a gente está na 7ª edição, e apareceu uma coisa muito interessante, né, porque o momento da inteligência artificial é um momento que causa uma certa apreensão, né, assim, o consumidor está usando, não está usando, assim por diante. E um dos números que apareceu na pesquisa, muito interessante, falava que 74% dos consumidores, para eles não importa se quem está atendendo é inteligência artificial ou se é um ser humano. O que eles querem no fim do dia é o problema resolvido. Né? Então, mostra um pouquinho que o consumidor já está incorporando a inteligência artificial e para ele é indiferente, ele quer o problema resolvido. E eu acho que tem uma questão de imediatismo também, né? Porque não interessa se é varejo, se é o que... Aliás, talvez o varejo seja o que mais faz com que a gente queira ser imediatista, porque eu tenho entrega em 24 horas no Mercado Livre. O cara que está me entregando em, sei lá, em 3 dias já ficou para trás. Né? A gente está sempre querendo o mais rápido possível. E aí no atendimento eu acho que é um pouco disso. Vocês concordam que eu acho que atendimento e escuta estão muito ligados também? Eu acho que sim. Eu acho que o atendimento é escutar, né? Então eu acho que sim. Acho que tá bem conectado. Eu acho. O primeiro passo é escutar o teu cliente e entender como melhor servi-lo, né? Então... Mas eu acho que, assim, percebem, né? Até agora a gente está chegando na metade da conversa, pouca gente falou sobre tecnologia, a gente está falando sobre ser humano no final das contas, né? Muito sobre processos, sobre entender o comportamento e a expectativa, né, do cliente que está do outro lado. Mas vamos entrar um pouquinho mais na tecnologia agora, então, assim. Quando a gente fala de inteligência artificial, buzzword, todo mundo falando, agora começando a falar de agente também. Walter, você que é especialista aqui em tecnologia, se bem que, pô, o Eric também já passou por tudo quanto é empresa de tecnologia que você puder imaginar. Mas explica para o pessoal, assim, como que os agentes, que já são diria, nova etapa, uma primeira evolução da inteligência artificial, o que eles trazem de diferente nessa questão do atendimento? Quando se fala nos agentes de IA, eles são compostos basicamente de três pilares, né? Então, primeiro é a questão da língua, né? Então, eles têm que saber falar de maneira natural, de maneira fluida, enfim, e os mecanismos de NLM, enfim, eles são bem desenvolvidos. Quando você fala mecanismo de LLM, é o ChatGPT da vida. Isso, exatamente. Então, assim, eles falam muito bem hoje em dia, então acho que esse é um ponto que já está bem estabelecido. O segundo pilar é o conhecimento. É o conhecimento do negócio. Né? Então, o que é a minha empresa, onde estão os dados, assim por diante, a gente está falando de dados, enfim. Então, ter a informação do cliente, então ter esse conhecimento. E o terceiro ponto, que acho que é o mais, é onde a gente está agora, que é a questão do reasoning. Né? Até que ponto esses mecanismos vão poder tomar ações, sugerir promoções, ou aconselhar o cliente o caminho A ou o caminho B, enfim. Esse é o momento onde a gente está. Né? E aí vai variar de empresa para empresa, de negócio para negócio, quais são os casos de uso que eu quero que ele resolva, quais são os casos de uso que são mais sensíveis e eu vou resguardar, enfim. Vou começar a testar e tal, vou dando mais liberdade, vou ganhando confiança até evoluir numa maneira mais bacana. Então, eu acho que a gente está no momento em que os agentes já estão ganhando mais autonomia, porque falta ainda desenvolver ou ter cada empresa ter uma confiança maior no que está sendo decidido. Exato. Eu acho que ajuda a nivelar muito assim, o atendimento. Em qualquer área, em qualquer empresa, a gente tem o bom, tem o pior funcionário e tem um monte de gente ali no meio, os medianos, né? Eu acho que os agentes de IA a gente ajuda a nivelar pelo topo. Então, por exemplo, eu estive num cliente nosso recentemente, ele tem uma área chamada de pré-vendas para a qualificação de todos os leads que estão chegando via ads, via orgânico e tudo mais. E ele reduziu a área, esse não era o objetivo principal do projeto, mas ele reduziu a área de 70 para 20 pessoas. E aí, isso, olhando numa perspectiva de negócio, é um baita case de eficiência operacional. Sim. Mas o que mais me chamou a atenção como benefício não foi a redução de custo, foi na performance. A performance da área melhorou. E aí, no entendimento, é porque ele padronizou o agente de IA executando uma tarefa assim como a melhor pessoa do time dele estava executando. Então, olha o benefício que isso traz também. E tem um ponto em cima disso aí também, para as pessoas entenderem. Assim como a gente tem hierarquia no mundo real, né, tem lá os caras que estão fazendo a ligação. Vai ter um supervisor ali, vai ter um cara que vai fazer esse controle da qualidade.
eu posso fazer a mesma coisa com a gente. Né? Eu posso pegar esses caras aqui do atendimento e todo fim de noite eles fazerem uma reunião virtual, um contar para o outro o que performou melhor e no dia seguinte eles estão melhores ainda. Né? A gente gosta de pensar muito na inteligência artificial. Quando a gente pensa, a gente fala assim, é o chat, né? Para o consumidor. Mas eu acho que na minha indústria tem 3 pilares muito importantes. A gente pensa IA, obviamente, para o consumidor, né, na ponta. A gente pensa a inteligência artificial para o agente e para o atendente, como é que eu consigo ajudar um atendente a ser mais produtivo, mais eficiente. Mas a terceira persona que é a gestão das empresas. Então, como que a IA consegue ajudar na gestão? Vou dar um exemplo simples. Um tema que é muito recorrente na nossa indústria é a questão de controle de qualidade. Né? Eu tenho 1.000 atendentes por 5 canais, 20 processos, enfim. Como eu faço controle de qualidade nisso? Normalmente é por amostragem. Pega uma amostra aí de 3%, quando muito 4%, e tenta identificar se os atendimentos são bons, estão seguindo padrão, assim por diante. Só que é humanamente impossível, por amostragem, você chegar num nível de detalhe e falar que determinado agente, para determinado canal e determinado processo, esse caso de uso, ele precisa de mais treinamento, tem oportunidade de melhoria. Né? Porque por amostragem não dá. Então, só com inteligência artificial, você consegue cobrir 100% das interações e identificar essas coisas. Então, é uma aplicação de inteligência artificial que não é para o cliente final, não é para o atendente, mas é para a gestão. E quando você fala isso de gestão, eu acho que a gente tem sempre a tendência de olhar o problema. Mas eu acho legal a gente olhar o lado positivo também. Né? A gente estava falando disso nessa conversa de saúde mesmo. Assim. Tinha uma das empresas, que era um laboratório, que eles tinham reuniões semanais de atendimento e que cada um dos times tinha que levar nessa reunião semanal um momento de surpresa, de como que eles superaram a expectativa de determinado cliente. Isso é mudando até a cultura da empresa também, né? Porque, o que eu vou levar na semana que vem? Pô, se uma semana eu não consegui fazer um caso de superação, né, do atendimento, eu não tenho isso incutido em mim, assim, né? Entra uma questão muito de treinamento, de cultura da empresa e tal. Mas eu acho que isso é um ponto legal para levantar também, assim, né? Como olhar os pontos positivos, os acertos e fazerem eles acontecerem mais vezes. Né? Porque tem muito lado de não repetir o erro, mas, porra, tem a isso própria também. Comunicação dentro da empresa, né? Incentivando que os demais também executem a mesma coisa. E vai formando a cultura, né? Bom, a gente está falando aqui, né, de como que a inteligência artificial e principalmente os agentes conseguem resolver problema, né, conseguem tomar decisão e como que você estava falando, né, Walter, como que a gente consegue treinar esse agente e dar cada vez mais autonomia para ele. Eu vi um case dia desses de uma empresa que beleza, o cara chegava com um problema para ela, recebi esse produto aqui, ele veio do tamanho errado. Aí, o atendimento, inicialmente, né, o padrão que a gente costuma ver hoje beleza, o endereço de devolução é tal. Só que ele já conseguia ir muito além. Falou, beleza, olha, você está querendo qual tamanho? Tal tamanho. Ele já vai ver no estoque, porque é omnichannel. Na loja que está perto de você, porque ele sabe o seu endereço, tem esse tamanho e você pode ir lá buscar. Você quer, inclusive, reservar um horário para poder pegar esse produto? Você pode falar com o vendedor tal. Né? Então, resolveu o problema. Ou você prefere, então, o modo tradicional de devolver e eu te mando esse outro produto, vai chegar em tantos dias e tal. É um pouco disso que a gente está falando, né? De não precisar de uma pessoa para poder gerar uma resolução, que às vezes era única, às vezes era padrão, às vezes era algo que, enfim, eu não podia nem ter escolha. Na verdade, assim, quando a gente olha para o futuro, né, como é que a gente vê isso? É inevitável que em 3, 4 anos todos os atendimentos eles vão ter inteligência artificial em algum momento. Tá? Talvez uns 80% seja feito somente através de inteligência artificial na frente, né, direto com o consumidor, mas ainda assim vai ter um 20% dos casos que vai continuar chegando para um ser humano, né, para um atendente. E é fundamental que esse atendente ele vai estar empoderado, né, com ferramentas como Copilot, enfim, e outras coisas, para saber qual é a melhor coisa a dizer para um consumidor, a aproximação, enfim, ou como resolver determinado problema baseado no histórico, enfim. Mas, sem dúvida, 100% das interações vão ter inteligência artificial. Isso sem dúvida, né? Sem dúvida. E eu acho que a gente vai passar um ano de 2025, onde tudo foi experimentação até agora com agentes de IA, muito oba-oba, hype,
Nós agora vamos começar a nos deparar com casos entregando reais. resultados, casos reais entregando os resultados palpáveis para as empresas. Acho que já está no Brasil, inclusive. Sim, assim, já. A gente tá falando de Nós já nada de temos outro mundo, alguns casos, assim como outras empresas aí, e eu acho que isso é importante, né? Sair do oba-oba e realmente vamos entregar resultado, vamos trabalhar em eficiência operacional, incremento de vendas. No final do dia, a indústria e o varejo quer isso, né? E melhorando também a experiência do colaborador e também do cliente final. Pegando seu gancho de incremento de vendas, a inteligência artificial ela também sugere produtos com base no seu histórico e com base naquilo que você gosta, enfim. Hoje, eu fico pensando assim, o marketing também vai mudar muito com a inteligência artificial, porque hoje eu tento fazer uma peça que impacte a pessoa, né, e ver se ela gosta daquilo que eu estou vendendo e tal. Quando eu começo a ter IA oferecendo produtos e sugerindo coisas, será que eu vou ter que começar a convencer essa IA também de que o produto que ela vai sugerir é melhor do que o da concorrência? Como que vocês imaginam esse futuro, assim, de IAs sugerindo coisas e ditando, de alguma maneira, aquilo que é preferência para você? Olha, eu acho que isso vai ser muito baseado nos dados, né, ali do comportamento do consumidor, de dados históricos. À medida que eles vão aprendendo, eles vão Mas sendo será que eu mais não consigo assertivos. hackear uma IA, por exemplo? Aí, Tipo, igual SEO do Google, sabe? Para aparecer na primeira página, você ser o primeiro aqui, né? É um bom tema. Isso eu não sei te prever, honestamente não sei a resposta, mas o que eu já estou vendo é, no lado das agências e do nosso mundo conversacional, hoje, você tem a capacidade de criar N peças, 1.000, 2.000, 3.000 peças para uma mesma campanha, começar a testar isso. Então, por exemplo, uma empresa de alimentação colocando um determinado refrigerante com um dos itens, com batata ou com algum frango e tudo mais, e cada cliente está vendo um tipo de peça. E, de repente, essa IA reconhece qual está convertendo melhor e, a partir daí, ela foca totalmente o esforço dentro dessa arte. Isso já está acontecendo, Igor. Isso já é uma realidade hoje, tanto em agências quanto nos clientes que nós estamos vendo por aí. Então, acho que tem muita coisa, tem muito benefício dentro desse mundo de marketing também. Eu acho que, na verdade, uma das coisas que apareceu nesse nosso último estudo do CX Trends foi a questão dos assistentes pessoais, né? Então, todos nós já falamos com Alexa, com Siri e assim por diante. E muitas vezes, assim, num futuro bem próximo, a gente vai chegar e vai falar, Alexa, compra determinado produto para mim. E aí você vai ter a Alexa, que é um assistente pessoal com IA embutida, falando com o bot dos varejistas, né? E você vai ter bot falando com bot. Um bot sugerindo, o outro bot tomando ação, aceito ou não aceito. Mas a minha Siri talvez, a minha Alexa talvez saiba o que eu prefiro. Pois é, mas acho que o grande tema por detrás, você falou sobre marketing, é o seguinte, no mundo que a gente vive hoje, toda interação da marca é direto com o consumidor. Eu tenho essa oportunidade de interagir com o consumidor. Daqui a pouco você vai ter bot falando com bot. O bot do varejista falando com o meu bot pessoal. Então, as empresas elas vão ter que se readaptar, repensar como interagir com o consumidor, já que uma parte das interações não está sendo mais através do consumidor, e sendo através de um bot pessoal, cada vez mais autônomo. O que você tem a contribuir nesse ponto, Eric? Porque esse tema pode ir longe também, né? O mundo dos bots, já vimos vários casos, assim, onde o bot entra em contato com o outro e você vai ver, assim, tem uma conversa que não está parando, no final eram 2 bots, não era uma pessoa que estava do outro lado. Acho que tem muito ainda a gente descobrir desse mundo, mas eu concordo nessa linha, nessa visão. Outro ponto que eu vejo, assim, Igor, a gente está falando muito de agentes de IA e tudo mais, o quanto as empresas ainda estão tratando os clientes nos seus canais de forma independente. Então, você tem dentro da empresa o cara que cuida do app, o cara que cuida do e-commerce e o cara que cuida do conversacional. Cada um no seu silo, cada um com a sua meta e cada um com os seus objetivos, com as suas plataformas, com os seus fornecedores. Agora, quem está olhando isso como uma espinha dorsal, conectando tudo isso? Esse mundo dos agentes e o mundo conversacional como um todo pode. Vou te dar um exemplo. Fez uma compra no e-commerce, o carrinho abandonado, como é que quem vai tratar? O mundo conversacional pode tratar isso de forma tranquila. Ao mesmo para o aplicativo, eu posso ajudar a levar downloads para o aplicativo, ajudar no engajamento e tudo mais. Então, eu vejo isso, né? A gente está tanto discutindo agentes de o futuro e etc., mas esse lado do atendimento ainda não é bem feito. E eu acho que tem uma discussão interessante também, que é do ponto de vista de mensuração. Né? Quando você pega um atendente humano, né, como é que você mede ele?
quase como uma máquina, né? Qual é a sua produtividade? Quantos tickets você fez por dia? Qual foi o tempo médio de atendimento, assim por diante? Então, você está medindo aquela pessoa, aquele atendente, como uma máquina. É engraçado quando você olha para a inteligência artificial e para os agentes de IA, o que você quer dela? Que ela seja humana, que ela seja empática, né? E aí eu estou querendo tratar uma tecnologia como se ela fosse um humano. Então é um paradoxo muito legal da gente parar para pensar. A gente tem papo para muita coisa aí, mas acho que o ponto fundamental é assim, talvez a maneira como você meça as pessoas hoje, os atendentes, certamente não vai ser a mesma que você vai medir um agente de IA ou um chatbot. São coisas diferentes, são métricas que eventualmente vão ter que ser repensadas. Mas eu acho que assim, os agentes de IA, por exemplo, a forma de medir, no final do dia o que o cliente quer é ter a solução para o problema dele. É a resolução. Quero comprar, quero devolver, seja lá qual for o ponto, né? Então, eu acho que isso ainda é o mais importante no final do dia. E aí a gente está preocupado em agentes de IA e tudo mais, né? É o que eu faço no dia a dia. Às vezes eu fico muito perguntando para o cliente, será que é um chatbot com linguagem natural de processamento ou um agente de IA? Antes de entender, deixa eu entender o teu caso, a tua problemática, para a gente ver qual é o caminho. Porque no final das contas, a gente quer que ele seja humanizado e empático, mas e se ele ficar conversando e tratando, sendo a pessoa mais fofa do mundo ali, naquela interação, e não resolver o problema do usuário? A gente continua na mesma problemática. Mas eu acho legal essa discussão, porque assim, eu sempre tive esse problema em redação. Quando fazia, sei lá, era chefe de redação ou qualquer coisa, todo o board me cobrava pelos KPIs. Ah, beleza, quantas matérias a pessoa escreveu, quantos cliques a matéria que ele escreveu deu. Eu falava, gente, mas espera aí, essa matéria aqui, ela vai ficar uma semana sendo produzida. Talvez ela não vai ter a mesma audiência, a gente ficava triste quando ela não tinha a mesma audiência, mas ela está trazendo toda uma questão de posicionamento desse veículo, toda uma questão de relacionamento, de estratégia, de mostrar o que você quer como a grande cara daquilo ali. E volta naquele ponto que você falou, né? A gente estava tratando o redator, no meu caso, como máquina e não como humano. E mesmo o produto como uma maquininha também, que precisa dar resultado imediato. Mas será que não vale, às vezes, a gente pensar a médio prazo, longo prazo, o impacto da imagem, como que você vai enxergar esse relacionamento a médio prazo? No caso da IA fofa, por exemplo, que fica ali batendo papo. E tem Será que a compra não vai sair naquele momento, mas pode sair dali 2 meses? Exato. Né? Tem empresas trabalhando na identidade, no tom de voz. A gente está indo muito para o futuro, o que é voz, né? Os agentes de IA com voz. E se a IA é escalável, por que não deixar o bot falando lá? Ele está custando caro? Sim. Custa, né? É uma preocupação. Eu falo assim, no lance de deixar humanizado e conversar, estendendo a conversa, também, qual o impacto nos custos? Tem uma visão de para alguns é barato, para outros, quando a volumetria é muito alta, é caro, etc. Acho que tudo baseado no seu contexto de negócio, nos seus objetivos, tem uma realidade para cada caso. Acho que o one size fits all aqui não dá, principalmente nesse mundo de agentes. E assim, essa questão de medir, ela é muito interessante, porque às vezes a gente conversa com alguns clientes que falam assim, eu quero aumentar a qualidade do meu atendimento. E aí a minha pergunta para eles é, como é que você mede um aumento de qualidade? Né? Eu quero que o meu bot seja empático. Como você mede isso? NPS só? Então, mas cai muito nisso que a gente estava falando, de que essas métricas elas têm que ser revisitadas. Porque senão você vai começar a investir num projeto de inteligência artificial, enfim, e vai chegar no fim e vai falar assim, e aí, melhorou, não melhorou, deu resultado, não deu? Então precisa ter métricas bem reais, bem palpáveis. Que é um exemplo prático que eu vi esses dias aí, num caso nosso, um cliente do mundo esportivo colocou um agente de IA para fazer um onboard, um registro de torcedores, num caso que era um jogo específico, um jogo muito importante, um clássico da América Latina. E uma baita experiência foi construída e, de repente, quando a gente se deparou, o consumo de tokens estava absurdamente alto. Por quê? Porque os usuários, os torcedores, eles amaram. Estavam gerando figurinhas, eles estavam criando experiências fantásticas ali. Só que quando cai na análise do negócio, olha, foi fantástico, mas a gente precisa segurar um pouco isso. Vamos simplificar. Ou o que eu faço com esse monte de coisa que aconteceu, como eu converto. Então, eu acho que tem muito esse lance, aonde queremos, o que queremos com essa estratégia aí, mas sem perder a atenção nos custos, né, nos nossos objetivos. É que eu acho que o ponto a gente está só começando, né? E está muito legal porque a gente está experimentando várias coisas, a cada dia a gente vai aprendendo com casos novos, está muito interessante. E aí, assim, esse aprendendo, estamos só no começo, eu acho que muita gente fica assustada, porque tá bom, então para onde que eu olho? O que vocês têm de dica nesse sentido, né? O que é hype? O que eu posso? Onde eu devo me focar? Acho que
até dando a resposta muito voltada, de novo, não é o one size fits all, o que é que resolve meu problema de negócio. Mas o que é que vocês têm a dizer, assim, para uma pessoa que talvez esteja perdida com esse tanto de informação? Sim. E olha, eu acho que no mundo conversacional com agentes de IA, é começar assim, onde estão as dores da minha empresa? O lado fácil de começar é o atendimento, Igor. Eu acho que melhorar esse atendimento, a complementação com os humanos, isso é muito fácil. E muitas vezes as empresas já têm a base de conteúdo, né? O conteúdo que precisa ser utilizado para esse atendimento. Hoje a gente está vendo outras jornadas, né? Para mundo do marketing, mundo de vendas e etc. Mas eu acho que começar pelo atendimento é interessante, é algo mais fácil. Depois, complementando os canais existentes, lembra que eu falei da espinha dorsal? Sim. Usa esse mundo conversacional e agentes de IA para começar a levar benefício para outras áreas. Então, quer ver um lado muito simples aqui, quando eu falo de fazer o básico bem feito? Muita empresa ainda faz tratativa de carrinho abandonado por e-mail. A taxa de abertura e-mail é absurdamente Quando mais você estava baixa. falando, eu estava pensando exatamente isso. Eu falei, nem as grandes fazem isso direito. Né? E eu estou falando assim, não precisa ser, né? Isso é comum em muitas empresas, inclusive empresas grandes. Olha, simplesmente trazer isso. Eu não estou falando nem de agente de IA aqui, eu estou falando em trazer uma jornada conversacional para o WhatsApp. Você consegue impactos e números muito melhores, né? Então, eu acho que identificar quais são esses processos. Acho que o atendimento é o mais fácil para começar. Não precisa se preocupar com os dados lá. A gente fala que os dados são importantes, mas não precisa parar, contratar um cientista de dados, reunir todas as informações da sua empresa para começar um projeto como esse. A partir dele mesmo, você vai incorporando dados e vai melhorando cada vez mais. Então, acho que... E não esperar. Tá aí, acho que várias empresas estão fazendo, seja começar na área de vendas com SDR ou no atendimento, acho que o que tem que fazer é começar, porque esse próprio projeto vai te trazer muito aprendizado no dia a dia. E eu acho que tem que quebrar alguns paradigmas, né? Eu e o Eric, a gente já viveu muitos cenários, muitas empresas... A gente já escutou assim, o canal de voz está morto. Ninguém mais liga, a pessoa não tem paciência, não sei o quê. Depende. Deixa eu contar para vocês, tá vivo e tá super vivo, super vivo. A gente tem clientes nossos que falam assim, olha, tudo isso que você está me falando de canais digitais é bacana, mas e a voz? Né? E eu acho que a gente olha muito que a inteligência artificial consegue resolver o canal voz. Né? Normalmente... No passado, para escalar uma operação de voz, de atendimento via voz, o que você fazia? Mais gente, mais pessoas, mais assentos, assim por diante. Hoje você consegue escalar um canal de voz com inteligência artificial. E você ainda ganha alguns benefícios, né? Então, antigamente você ligava, até hoje você liga e cai naquela URA, né? Digite 1 se você quer isso, aí depois 2, 1, 2, né? Chega lá no final, não resolveu o problema, você volta lá no começo e assim por diante. Quem nunca, né? Então, eu acho assim, voz, hoje, com inteligência artificial, criou uma nova dimensão. Eu consigo escalar a voz com inteligência artificial. Você fala o que você quer fazer, não precisa percorrer aquela árvore toda, e a voz, com inteligência artificial, já resolve muito dos problemas. A gente já está falando em um omnichannel com IA. Exato. Aproveitando o seu ponto do Omnichannel, eu acho que tem uma coisa, e aí voltando também no seu ponto ali do erro do carrinho abandonado e tal, eu acabei de passar um mês na China, né? E lá tudo é Alipay, Alipay, tudo é Didi, tudo é WeChat. Eu acho que essa coisa do super app, do ecossistema, ele acaba ajudando muito também, porque você não tem que sair de uma plataforma para ir para outra. É um clique. E um clique facilita a tomada de decisão, né? Eu acho que quanto mais a gente pensar também nessa integração, que começa aqui pelos dados, no atendimento e tal. Mas se eu consigo chegar em toda a jornada até a última etapa dela, que é a tomada de decisão, o clique da compra, no mesmo lugar, talvez seja o mundo ideal. Sabe como eu vejo o futuro, Igor, desse mundo conversacional e com agentes de IA agora? A gente vai replicar o dono da empresa, o dono do varejista. Então imagina que... O gerente ficou louco. O gerente ficou louco, mas assim, imagina que a hora que você tem um problema ou uma vontade de comprar, você está indo falar, por exemplo, com a Luísa do Magalu. Sim. Eu acho que a gente vai incorporar, ao invés de criar um site e tudo mais, o conversacional cada vez mais vai ter todos os serviços disponíveis ali, vendas, quer conhecer produto, atendimento, seja o que for, mas a gente vai incorporar o dono. O dono, o que você chega? Pode ser que ele não resolva o problema, mas ele sabe quem resolve. Sim. Então ele chegar, vai interpretar aquela sua demanda e a partir daí ele vai te direcionar ou vai resolver o teu caso. É como eu vejo esse mundo. E aí é muito na linha do que você está colocando. No mesmo local, você vai na jornada completa conseguindo chegar no teu objetivo. A gente tem um cliente que a gente estava conversando com ele e a gente falou assim, olha, você pode fazer atendimento, voz, e-mail, chat, ele falou, não, eu não quero nada disso, nada disso. Ele falou, me dá as tuas APIs que eu quero botar o atendimento dentro do app.
né? Ele falou, a minha estratégia é centralizar para que a vida inteira do meu consumidor seja dentro do app. Então, todos esses canais para ele são irrelevantes. O que ele quer é o atendimento dentro do aplicativo dele. Então, tem tudo a ver com o que você falou. Não, eu estou vendo os grandes varejistas criando essas estruturas internamente, mas eu acho que para o pequeno, para o médio, talvez o começo está aqui, né? Utilizando plataformas como a de vocês, começarem a ter essa base de dados, começar a integrar tudo, para de repente, quem sabe um dia, ter a base própria, o aplicativo próprio que vai ter essa jornada inteira. Ou vai saber se daqui 2 meses, 3 meses, vocês estão oferecendo isso também dentro da plataforma de vocês, né? Como que é o roadmap aí de vocês? O que dá para falar em termos de pensamento de futuro, de desenvolvimento das plataformas? A gente está numa jornada onde seguramente 70%, 80% do nosso roadmap é inteligência artificial. Nos últimos 2 anos, a gente fez aquisição de 4 empresas que para 4 problemas diferentes, mas o core delas é a inteligência artificial. Então, a gente está olhando muito mais do ponto de vista de como a inteligência artificial alavanca benefícios para o consumidor, menos no funcional e mais baseado em inteligência artificial. Perfeito. E vocês? O nosso lado, a gente vive e respira, o nosso mundo é inteligência artificial e o foco de estar presente em vários canais. Então, assim, o cliente quer ter a liberdade de, independente de qual seja o canal, ele quer ter a consistência no atendimento ou no processo de vendas. Então, pensa, nossa visão muito, montar um cérebro conversacional que esteja plugado a seja qual for o canal necessário para a tua empresa. E eu acho que os formatos também, né? A gente fala de muito chats e texto, mas voz é uma tendência muito forte, uma aposta nossa agora. A gente está trazendo as ligações, né? O WhatsApp está habilitando o WhatsApp Call agora, então as ligações já estão possíveis com a nossa plataforma. Então, voz com agente de IA ou para atendimento humanizado é uma realidade já e já está presente. E outros canais, o próprio e-mail, que no Brasil e na América Latina é algo muito importante, nós também incorporamos os agentes de IA ali. Então, acho que essa é a visão, né? Cada vez mais conseguindo servir as empresas, seja qual for o canal, seja qual for a jornada. Até porque essa questão dos canais, sempre vai ter um canal novo aparecendo. Né? A gente fala do WhatsApp com uma naturalidade hoje em dia, mas se você parar para pensar, né, é um canal novo. Né? E vão aparecer novos canais. Então, eu acho que o enfoque é bem esse, ou seja, ser uma coisa agnóstica que habilita qualquer canal, porque vão aparecer novos canais e a gente tem que ser, as empresas têm que ser capazes de habilitar esses canais de maneira rápida. Acho que a audiência gosta muito de exemplos, né? Então, quer ver um exemplo de um canal? Né? A gente só está falando de WhatsApp e vários outros, mas o Mercado Livre. O Mercado Livre, muito varejista está ali presente, é um complemento, né? E aí, como é que funciona? As tem dúvidas? Pergunta, né? Toda hora, é 110 ou 220 volts, é branco gelo ou é branco tal, e etc. Não precisa ter uma área de atendimento para tratar aquilo. Você pode, agentes de IA, e aí, se quiser, complementando com atendentes humanos, eles poderiam estar resolvendo todas essas demandas lá. Unificado. Exato. A mesma coisa para o Reclame Aqui, a mesma coisa na Shopee e por aí vai. Então, isso hoje já é uma realidade, já tem gente executando. E mesmo porque, às vezes, para você prestar um atendimento para o consumidor, não é só você e o consumidor, mas você precisa de terceiros também cooperando para dar esse atendimento. Então, se eu sou sei lá, uma empresa financeira, por exemplo, e eu tenho os meus escritórios de assessoria financeira, enfim, às vezes é ele que vai responder, não sou eu. Então, essa triangularização ou outros players envolvidos para dar resposta para o consumidor é fundamental em algumas indústrias. Com certeza. Bom, pessoal, nosso tempo está estourando, mas tem alguma última mensagem, último insight que vocês gostariam de dar para o pessoal? Eu vejo nesse mundo também, a gente falou um pouco de marketing, mas o mundo dos ads estão muito fortes. Nossa, né? Aí é outro assunto. E aí no mundo conversacional, hoje eu vendo, dependendo da realidade da empresa e do produto, às vezes vale mais a pena startar uma conversa do que jogar para um site. Então isso hoje é totalmente possível, né? O Google se juntou à Meta, então existe o Google Message Ads, que a partir de um search você clica e vai para uma conversa, e a mesma coisa com o click to WhatsApp. Isso acho que, olhando os varejistas, é uma grande tendência, já é uma realidade e está gerando resultados muito importantes aí para as empresas. Então, isso aí pode ser um tema para a segunda temporada, hein? Esse é um tema muito legal, eu falo, nas minhas reuniões tem chamado bastante atenção, né? Porque é um mundo conversacional, muitos olham para o atendimento, depois começaram a olhar para jornadas de compra, né? E agora eu acho que ads, marketing está vindo em peso para isso. Boa. Eu acho que é um momento, olhando para frente, de repensar a indústria. Né? Eu acho que a gente sempre, tradicionalmente, o mercado sempre... quantos atendentes você vai ter? Pô, mas agora você não tem mais tanto atendente, você tem inteligência artificial. Tá, mas quantas mensagens você está trafegando para atender o seu consumidor?
Pô, tanto faz, né? Se eu resolver o consumidor com uma mensagem ou com 100, o que vale é que eu resolvi o problema. Então, a gente está olhando para o mercado e pensando em metrificar diferente. Olhar e falar assim, quantas resoluções você tem, ou quantos problemas você tem por um determinado problema de tempo. E trazer para o mercado uma métrica que não é importante para ele, mas é importante para o consumidor. Então, quero ter o meu problema resolvido e isso é o que vai metrificar as soluções daqui para frente. Perfeito, pessoal. Bom, estouramos o tempo, mas eu acho que a conversa foi super legal, acho que cheio de insights aí para o pessoal que quer conhecer um pouco mais sobre atendimento, o que existe hoje de possibilidade, né? De uma maneira, acho que a gente foi acessível para a turma, né? Conseguir entender o que dá para ser feito. Bom, esse episódio do All Connected fica por aqui, mas se vocês quiserem continuar essa conversa, eu vou botar aqui o link dos 2 LinkedIns de vocês, né? Tanto do Eric quanto do Walter, para vocês se conectarem, trocarem mais ideia, conhecerem mais as empresas também, de repente até contratarem as soluções, por que não? Entender um pouquinho mais delas. Então fica aqui o contato da turma, beleza? Bom, ficamos por aqui hoje, mas obrigado demais pela presença de vocês. Muito obrigado pelo convite. Valeu, prazer gente. estar aqui. Valeu, Igor. Valeu e até o próximo episódio. Até mais. Pessoal.